E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Como é que vocês estão? O quê? Vocês estão reparando isso aqui no meu ombro? Gente, isso aqui é aqueles da Bíblia. Olha aí, ó. Já foi lançado o maior lançamento de março da Thomas Nelson Brasil, aqueles da Bíblia de André Daniel Heinck. Sabe o que é mais legal? Tá rolando a BT Week, uma semana inteira de podcasts. E olha só, tá saindo também aqui no YouTube. Junto com o bibotalk.com, tá saindo aqui no YouTube. Todos os dias, às 15 horas, a BT Week. Um episódio novinho sobre este livraço. Inclusive, até o dia 5 de abril, ele está com 20% de desconto. Se você quer mais detalhes, está aqui na descrição desse vídeo. Bem, você não veio aqui para eu falar dessa maravilha aqui, né? Eu sei que você veio aqui porque você quer sobre o tema que está anunciado desse vídeo, que todo mundo me pergunta sobre essa feiticeira de Endor. E é uma coisa muito estranha que está acontecendo agora. Por quê? Eu acabei de comer uma paçoca e tem uma paçoca que entrou no arame que tem aqui no meu dente. Como eu já usei aparelho, eu tenho esqueci o nome, uma contenção, e tem um amendoim que está entre meu dente e a contenção. Ou seja, eu não me responsabilizo pelo conteúdo desse vídeo, porque eu estou extremamente incomodado com esse grão, com esse milho. Não, não comi milho. Eu comi paçoca. Não deu. Não vou fazer uma escova hidráulica aqui porque vai ficar feio, vai ficar nojento. Gente, e aí, o que acontece lá em 1 Samuel capítulo 28, no caso onde Saul, o rei Saul, no desespero, vai consultar uma médium, uma feiticeira, alguns chamam até de macumbeira na internet, achei meio exagerado. Mas enfim, e aí, o que aconteceu lá em 1 Samuel capítulo 28, na consulta de Saul, a feiticeira de Endor? Gente, eu queria que você parasse esse vídeo e fosse lá ler o capítulo 28 de Samuel, porque eu não vou entrar em detalhes aqui escriturísticos, tá? Mas grosso modo é isso. Saul está desesperado porque está acontecendo uma batalha, vai acontecer uma batalha entre o exército dele e os filisteus, e ele fica desesperado. O Samuel, que é o profeta, já está morto, e aí Deus não fala de nenhuma forma com Saul, e ele tenta Urim e Tumim, não tem mais profeta, e ele tá desesperado. Ele tá tão desesperado que ele fala para os servos dele: galera, preciso consultar os mortos, preciso falar com Samuel. Só que as médiuns e feiticeiras haviam sido banidas, né? As necromantes haviam sido banidas do reinado dele. Essa é uma prática que não era permitida. Isso não só no monoteísmo de Israel ou no enoteísmo de Israel, mas outros povos também tinham uma certa aversão a essa ideia de falar com mortos e tudo mais. O que acontece? Saul vai lá e marca então, tem uma mulher lá em Endor que fala com a galerinha que já morreu e tal, não sei o que, não sei o que lá. Vamos lá. Cara, aí nós temos o episódio, só para deixar uma coisa bem clara para vocês. A Bíblia, ela não entra em detalhes. Os detalhes que a gente quer, eles não estão aqui na Bíblia. A Bíblia quer dizer somente o seguinte: olha, de todas as formas legais e teologicamente louváveis, Deus não falou com Saul. Deus está mostrando a rejeição a Saul. E aí, o desespero de Saul o leva a ir em busca de uma criminosa, porque quem era necromante, quem era médio no reinado de Saul, era um criminoso, estava infringindo uma lei do reinado. Então ele vai procurar uma coisa à parte daquilo que era permitido, para mostrar o seu desespero. Então, tecnicamente, a Bíblia não entra em detalhes sobre isso. Ela simplesmente descreve a situação. Aí nós podemos fazer algumas inferências. Nós podemos fazer... Deixa eu tossir um pouquinho. Não tem edição, tá? Nós podemos deduzir algumas coisas. E aqui eu vou trazer para vocês pelo menos umas 2 linhas de interpretação. Dá para falar que até 3, quem sabe. E depois eu falo o que eu acredito dessas aí. Segura aí. Sério, você já comprou Autor Nacional? Opa, não, o autor tá aqui, né? Autor Nacional. Cara, gente boa, conteúdo de primeira qualidade. Você nunca leu uma história de Israel como essa que você vai ler aqui. Sério, o link tá aqui na descrição do vídeo. Cara, eita, falou em espírito aqui, já começou a se mexer as coisas atrás de mim. Galera, basicamente, então a gente tem o que aqui? Alguns vão dizer que, de fato, foi o espírito de Samuel. Porque assim, toda a descrição ali, a forma com que ela faz, a ideia do buraco, né, que o espírito vinha do buraco e tal, era uma prática já antiga, da Mesopotâmia, aquela coisa toda e tal. Não vou entrar nesses detalhes. Mas, alguns vão dizer que, de fato, é o espírito de Samuel que aparece ali nessa sessão.
É o espírito. Tanto é que alguns vão dizer que a mulher ela exclama em alta voz. Qual que é o versículo aqui? Versículo 15, versículo como consequência, cadê? Versículo 12. Então a mulher viu Samuel e, soltando um grito medonho, disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Lembrando que a mulher ficou, né? Ela sabia que o negócio dela ali estava proibido pelo rei Saul. Então o fato dessa mulher ter gritado fez com que, caramba, quer dizer que aquilo que eu engano as pessoas realmente aconteceu? Alguns vão usar esse argumento, tá? De que realmente foi o espírito de Samuel que apareceu ali, ao ponto da mulher ficar assustada. Caraca, velho, eu enganei esse pessoal a minha vida inteira, agora apareceu um treco aqui mesmo? Entende? Alguns vão usar esse argumento. Bem, eu não gosto do argumento, mas é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Por quê? Porque o texto, gente, ele deixa aberto isso. Então alguns vão dizer isso, que pode ser realmente Deus. E aí, até alguns vão dizer, gente, porque os espíritas utilizam muito esse texto para falar, né, do acesso aos mortos e tal. Lembrando que a necromancia, a consulta aos mortos, é uma parada muito antiga, tá? Muito antiga. Alguns vão dizer que é tudo demônio. Não, gente, isso aí, que apareceu ali foi demônio, e tá tudo certo. Então a gente já resolve dizendo que aquilo ali era demônio, um demônio enganando a Samuel. Ok, é uma possibilidade, não vou conversar sobre isso, tá? Eu gosto até de pensar nessa ideia de que, será que existe uma possibilidade de você olhar por trás da cortina da morte? Não sei, né? A princípio a Bíblia deixa bem claro que consulta aos mortos é pecado. E é claro que a Bíblia traz essas leis porque na época em que o Antigo Testamento foi escrito, isso se fazia muito. Se até hoje se faz, imagina naquela época. Então era muito comum. E alguns especulam que até pode haver na cultura de Israel um pouco essa cultura do culto aos ancestrais. Isso aí deixa um papo para uma outra conversa, tá? Há quem diga, por alguns achados arqueológicos e tal, que Israel poderia, né, pelo menos parte do povo, ter essa questão do culto aos ancestrais, ou seja, consultar os ancestrais para a tomada de decisão. Mas, grosso modo, o Antigo Testamento proíbe isso, então isso tem que ficar bem claro. Então alguns dizem que a mulher, que ali nós tivemos realmente uma sessão espírita, permitida por Deus, ao ponto que a mulher ficou assustada, e aí Saul viu ali a parada toda. Outros vão dizer que é demônio, pronto e acabou. E tem aqueles que dizem que na verdade a mulher fez todo um teatro ali, entende? A mulher fez todo um teatro, por quê? Porque, imagina, ela tá ali diante dela, o rei, que mandou matar e correr com todo mundo da classe trabalhadora dela. Então, meu amigo, percebe o desespero do rei. Ela vai fazer o que esse cara quiser, entendeu? Tanto é que o texto pode dar algumas pistas, porque a mulher viu Samuel. E aí, na verdade, o Saul mesmo não vê o espírito, ainda que nós temos uma conversa do espírito com Saul, né? Samuel disse a Saul: por que perturbas o meu descanso? Aí é que estou em grande angústia. Aí, aqui, eu não sei, pode ser que a mulher esteja encarnando, né, ou falando em nome do morto, não sabemos, é uma possibilidade. Então, essa linha vai dizer que, na verdade, a mulher criou um grande teatro ali. Por que alguns especulam isso? Porque não se cumpre aquilo que o Espírito falou a Saul. Ele não foi entregue aos filisteus, né? O corpo dele foi recolhido por um outro povo. Os filhos dele não morreram, ainda sobraram 3, se não me falha a memória. Então, o profeta não cumpriu a profecia dele, porque, falou que ele ia ser entregue aos filisteus e que os filhos dele também estariam junto com ele, junto com Samuel, lá no Sheol, que é o lugar onde os mortos. Lembrando que no Sheol, tanto os bons quanto os maus iam para o mesmo lugar na cultura do Antigo Testamento. Então, assim, é um argumento ok também, é um argumento ok, eu curto ele também, é o que eu mais curto até, para ser honesto. Agora, assim, esse dizer, porque foi uma profecia falsa porque não se cumpriu. Gente, vocês têm que entender um pouco da linguagem hiperbólica e exagerada do Antigo Testamento. Tem várias coisas que a Bíblia fala no Antigo Testamento que, e passou todo mundo no fio da espada. Não, não passou todo mundo. É uma linguagem exagerada para mostrar a força daquilo. Entendeu? Mas não é porque sabe o que é? A gente pega a nossa mente literalista e leva para o texto sagrado. Isso faz um mal danado muitas vezes,
quando a gente vai ler, principalmente o Antigo Testamento. E aí, Bill, mas qual que é a tua posição? Gente, no fundo a minha posição não interessa, porque a Bíblia não quer responder essas perguntas que nós queremos. Tá, e aí, foi uma consulta aos mortos mesmo? Foi uma consulta aos mortos. Foi um morto que apareceu ali? Bem, não sei dizer. Pode ser realmente Deus permitindo Samuel falar com Saul, podem ser demônios, como pode ser o teatro da mulher ali. Tanto que depois ela ainda mata, dá uma comidinha, porque ela estava morrendo de medo de Saul. Entendeu? Conhecia a fama de Saul, provavelmente. E ela sabia que ela estava ilegal na parada. Então deu até uma comidinha pro Saul ali, tudo e tal. Então assim, gente, moral da história. Tem perguntas que nós fazemos para a Bíblia que a Bíblia não quer responder. Então, a gente fica na nossa. E aqui, Bíblia, será que é? Não sei, gente, mas não se preocupa com isso. O que esse capítulo 28 quer nos dizer é o seguinte: olha, no desespero, continue procurando a Deus, mesmo que ele parece, né? Eu não conjuguei certo a frase aqui, né? Mesmo que ele pareça não lhe responder, entendeu? Assim, esse capítulo quer mostrar o desespero de Saul. E quer mostrar que Deus já não estava mais com Saul. É isso que esse capítulo quer dizer. Se foi morto, se não foi morto, o capítulo não está querendo dizer. E o que tem que deixar mais uma vez bem claro. Digamos que tenha sido mesmo morto aqui, o espírito de Saul. Deus não aprova essa prática, ok? Deus não aprova essa prática. Bibo, o que você acha, né, das pessoas que consultam espíritos hoje em dia? Bem, eu imagino que são espíritos enganadores que querem afastar as pessoas do próprio Deus, né? Por que uma pessoa iria consultar um espírito? Por que a pessoa iria consultar um morto, né, se ela pode consultar o próprio Deus? Ah, mas ela quer falar com um ente querido e tal. Então, Deus precisa ser suficiente. Deus, no sentido de, pô, eu sinto muito saudade do meu filho, eu quero falar com meu filho. Então, aguarde, entende? Aguarde, não se desespere, não queime etapas. Então, eu não creio em necromancia, eu não creio no falar com os mortos, não creio. Tá? E a Bíblia proíbe esse tipo de coisa, então para mim é suficiente. Beijo, já sabe, né? Chega no like, no comentário aleatório. Bem, é nóis, tamo together. E não esqueça, aqueles da Bíblia, ó, do dia 15 ao dia 19, gente, do dia 15 ao dia 19 de março, podcast todo dia. Olha que maravilha.